Olá pessoal, a gente voltou aqui, finalmente a gente vai para as normas laboratoriais, o que é permitido, o que não é permitido, como é que eu devo me comportar, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer, né? Então, algumas dessas coisas são bem óbvias, certo? Mas eu vou dizer para vocês, pessoal, a gente acaba falhando, certo? Esse momento aqui é um apelo para que vocês não falhem, para que vocês não vacilem, tá certo? Porque o problema só está esperando um vacilo que é para ele acontecer, né? Eu vou apresentando aqui algumas imagens e tal e falando alguns causos que já aconteceram comigo, ou então com alguns colegas, ou então com alguns alunos no decorrer da minha vida que eu já tive. Nenhum desses problemas aconteceram aqui nesse laboratório do Senai. Não aconteceu aqui, não acontece problema, aqui só acontece solução, certo? Belezinha? E definitivamente não vai acontecer com vocês, mas para a gente tirar qualquer problema, né? A gente vai ter que dizer, né? Então vamos lá, bora arrochar. Regras básicas, pessoal, regras básicas. Então, ó, uso de óculos de proteção, aí eu vou ter que usar o óculos de proteção o tempo todo? Não, não funciona assim não. Entrou no laboratório, vai fazer um procedimento, esse procedimento traz algum risco para os olhos? Utilize o óculos de proteção. Acabou-se. Ah, mas eu uso um óculos já e tal. Se você usa um óculos e etc., a gente pode procurar um óculos de proteção que ao você colocar no rosto, ele consiga manter os seus óculos dentro da região protegida. Eu, por exemplo, tenho um problema com isso. Eu utilizo um óculos aqui que é um pouco maior e que consegue abarcar o óculos que eu já uso, tá bom? Então, vocês que usam óculos e tal, as moças que às vezes têm um óculos bem maior, assim, ou com alguns detalhes que acabam comprometendo a proteção, se vocês puderem, eu não sei, eu sei que isso é até um pouco custoso, mas se vocês puderem, se vocês tiverem, é claro, mais do que um óculos, vem com um óculosinho menor que consiga ser abarcado pelo óculos de proteção, tá bom? O que mais? Aqui está dizendo, use sempre guarda-pó com mangas, guarda-pó com mangas. Bom, pessoal, essa imagem ela está chamando jaleco de guarda-pó, né? Então, assim, a gente vai chamar de jaleco, certo? Dentro do laboratório é interessante que você use o jaleco, certo? Use luvas, sapatos fechados com sola de borracha. E assim, ó, tem alguns camaradas enfim, alguns camaradas que usam sapato que ficam deslizando e favorecendo a queda, certo? Utilize um sapato responsa, certo? Um sapato assim fechado que não fique deslizando, que você não fique patinando dentro do laboratório, porque não tem coisa pior do que isso, tá bom? Vamos lá. Isso daqui, pessoal, é o retrato de algumas coisas que são certas e algumas coisas que são erradas. A primeira imagem é o certo, calça comprida, fechando ali no sapato, sapato fechado. Esse outro está errado porque a calça está pegando siri, certo? E aí está revelando ali uma região. E a outra, a calça que foi feita por um tigre, né? Tipo, não apareça com essa calça aqui não, pelo amor de Jesus Cristo, certo? Não apareça desse jeito não. Porque, olha, é danado para dar problema nisso daqui. E é claro, eu vou citar um problema que aconteceu comigo mesmo, e olha que eu nem uso esse tipo de calça, certo? O que é que acontece? Eu estava fazendo a pesagem de micropérola de hidróxido de sódio. Para quem não sabe ainda o que é hidróxido de sódio, é soda cáustica pura. E daí o que acontece? Uma daquelas pérolas, olha só, é uma pérolazinha bem pequenininha. Eu estava de jaleco e o meu jaleco estava com furo, estava com rasgo. Enquanto eu estava pesando, aconteceu um problema e uma dessas pérolas caiu em cima do meu jaleco, passou pelo furo no meu jaleco e entrou no espaço que entre a minha calça e o meu corpo, certo? E eu não sei como é que isso aconteceu, mesmo porque eu estava usando uma camisa, né?
Mas ainda assim, o diacho dessa pérola, ela caiu nessa região e ela fez uma ferida grande aqui na região da minha pelvis, por exemplo. E eu não senti. E por que eu não senti? Eu senti um incômodo, né? Ali uma certa ardência e tal, mas suportável. Estava absolutamente suportável para mim. Mas quando eu cheguei em casa, que eu vi o problema, eu até fiquei com medo. Poxa vida, e agora? O que já foi que aconteceu aqui? Estava tão normalzinho, por que aconteceu? E daí foi que eu notei que eu tinha passado por esse incidente. E eu vou dizer para vocês, se isso aconteceu comigo, com uma micropérola que entrou num rasgo no meu jaleco e que ganhou o caminho aqui dentro da minha calça, então imagine alguém utilizando uma calça desse jeito já, toda rasgada, esperando para alguma coisa cair e ficar retida, certo? Então não favoreça, não venham com... Eu quero vocês bonitinhos aqui no laboratório, mas não use essa calça não, pelo amor de Deus, tá? Porque essa calça aí não tá com nada, tá bom? Vamos aqui passando. Pessoas que possuem cabelo comprido, certo? Olha pessoal, tem algumas práticas que a gente utiliza o bico de Bunsen ou alguma vela ou alguma lamparina, certo? Principalmente para quem trabalha com ali agentes biológicos. Você utiliza o fogo que é para manter uma atmosfera ali estéril onde você está trabalhando. Então é danado para acontecer. A moça, o rapaz está aqui, né, fazendo trabalho e tal, descuida do cabelo, o cabelo cai no fogo e queima, certo? Então está aqui no laboratório, vai trabalhar com alguma coisa, algum reagente químico e tal, deixa o cabelinho amarrado que é para evitar qualquer problema, tá bom? E eu não falo só do fogo, eu falo realmente de você tá aqui, aí você vai conversar, aí o cabelo vai no reagente e você contamina o cabelo, vai ter que cortar o cabelo, ou o cabelo vai começar a derreter, ainda você vendo aqui ele derretendo, dissolvendo, certo? Então, só para você ter cuidado. E se acontecer do cabelo estar dissolvendo ali, você olhando ele dissolver, também não vai ficar desesperado não, certo? Nada que você mergulhar o cabelinho na água e tal, e neutralizar, nada que uma avaliação com calma não seja mais do que necessário para resolver o problema, tá bom? Vamos aqui, prosseguindo, é proibido comer ou beber. Isso daqui é óbvio, tá? É uma obviedade, vocês precisam fazer isso, tá? Aqui vai existir um espaço mais reservado para que vocês ali comam alguma coisa ou bebam alguma coisa, certo? Ou então vocês podem também sair do laboratório para comer ou beber, tá bom? E isso daqui é motivado por uma questão óbvia, né? Acontece às vezes por exemplo, qual é o maior dos medos? Eu coloco aqui um copinho, sei lá, com água ou com café aqui na minha bancada e eu estou trabalhando ali com alguns beckers com conteúdo diverso dentro. Já imaginou se por algum motivo de leseira e tal você pega um becker com reagente e toma, você se arromba todinho, certo? Então assim, não beba nada em laboratório, não. Deixa a sua garrafinha reservada e tal, bonitinha. Quando você está com sede, você vai lá na sua garrafa e toma, certo? Porque uma garrafa é absolutamente diferente de um copo, certo? Então tá trabalhando aqui e tal com reagente químico, não bote copo d'água, copo de café perto não, tá bom? Porque você pode se lascar, certo? Tudo bem? Vamos aqui. Só para dar um exemplo, certo? Você ingerir, por exemplo, não vou deixar para dizer isso quando você estiver aqui no presencial, certo? Mas, por exemplo, eu não me lembro, não, vou dizer aqui logo. Mas só para trazer um exemplo, a ingestão de uma solução de permanganato de potássio pode dar um infarto em alguém e não demora muito não para isso acontecer, certo? E por que eu estou frisando uma solução de permanganato de potássio? Porque ela tem um roxo intenso.
E ali o copo de café é um preto intenso, certo? Se você se confundir e tomar um permanganato ao invés do café, você se lasca. Ah, mas professor, quem é que vai ser o abestado de tomar uma solução dessa? Meu amigo, a gente que trabalha pra caramba. Eu tenho um aluno aqui que passa a madrugada trabalhando e de manhã ele chega aqui para assistir aula. Esse cara tá ferrado na cabeça. Esse cara ficou acordado a madrugada todinha, viu o sol nascer. Ele está aqui cansado, com fome e tal. Esse bicho não está pensando bem, entendeu? Ele está aqui muitas vezes só pela misericórdia. Então, tomem cuidado com o nível de cansaço de vocês. Tomem cuidado com a cognição de vocês. Se vocês chegarem no laboratório e, digamos assim, professor, hoje eu estou meio borocochô aqui, eu estou meio mal e tal, sente ali, aguarde um pouquinho, respire um pouco, tome um fôlego, analise as suas condições antes de você entrar em um procedimento. Sejam francos, entendeu? Professor, hoje eu não estou legal para operar e tal. Lembra que eu falei do CRM, uma boa comunicação? Quem não se comunica se complica. Essa é a frase. Comunica, fala, professor, não estou legal, certo? Deixa eu aqui quietinho e tal, eu vou compreender e o pessoal que está ao redor também vai compreender, tá bom? Proibido o uso de adornos, proibido o uso de adornos, ó, um anel, relógio, aí tem aqueles cordões e tal, piercing, etc, né? É proibido o uso de adornos, tá bom? O que é que eu posso falar sobre esses adornos? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de frisar muito a questão da pulseira e do anel, porque tem reações que são catalisadas, e quando eu falo catalisadas, elas são apressadas quando elas entram em contato com materiais ferrosos, né? Então, se eu estou aqui com um anel no dedo e cai um reagente aqui no anel, pode acontecer dessa reação, pode acontecer uma reação rápida aqui no seu dedo que pode vir a queimar, né? Então, assim, é, é prudente que você não utilize esse tipo de adorno, tá bom? É proibido correr. Pra que essas pressas, negado? Pra quê? Aí eu peguei um reagente aqui, o professor pediu esse reagente aqui, pediu para eu ser rápido e tal, eu vou correr. Não corra não, vá andando. Não tem por que ficar correndo em laboratório. Correr em laboratório você vai barroar com alguém e vai. Não, professor, mas eu presto atenção, não presta não. Vai lá, nada de corrida dentro de laboratório. Na verdade, nada de corrida dentro de ambientes de trabalho, certo? A corrida dentro de um ambiente de trabalho só serve para você abalroar com uma pessoa e se machucar ou machucar o outro, tá bom? Higiene, lave as mãos, lavar as mãos direitinho. Eu vou ensinar vocês como é que lava a mão, tá? Olha só, o teacher vai ensinar vocês como é que lava a mão, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, existe uma vidraria que é chamada de pipeta, certo? Aqui, ó, olha só, olha aqui, ó, você pipetar desse jeito aí, certo? É uma chulipa de 3 dedos, certo? Não venham pipetar desse jeito não, porque nessa época esse pessoal está pipetando desse jeito porque não tinha instrumento. Hoje já existe instrumento para você não precisar fazer esse tipo de coisa, tá bom? Olha só, vamos aqui analisar. Ó. Nessa primeira amostra, essa senhora está fazendo o pipetamento de uma amostra de ectoparasita. Olha só, doida para pegar, doida para pegar uma verminose aí, certo? Essa daqui, essa segunda senhora aqui pipetando dicromato de potássio, negada. Dicromato de potássio. Lembra, eu acabei de falar do potássio que pode dar um infarto em alguém. O dicromato, o cromato é cromo, pessoal. É cromo, esse negócio é ruim. É ruim em qualquer concentração ali dentro do nosso corpo, certo? Eu não estou falando do cromo 4, eu estou falando do cromo 6. O cromo 6 ele é tóxico, o cromo 4 a gente precisa, certo? Mas enfim, mas só para você ver como antigamente era feito. Hoje em dia já existem os pipetadores. Essa borrachinha azul aqui, ela é chamada de pera. Eu acho que tem uma pera aqui que eu posso mostrar para vocês. Aqui já são os micropipetadores, aqui é outra, uma pipeta automática, certo?
Então, não pipetem com a boca não. Outra coisa, no meu tempo eu tinha, acho que eu tinha 16 anos quando eu fiz quando eu pipetei pela primeira vez, certo? Antes do professor falar, eu já estava lá me metendo a besta, certo? E com isso eu inalei, eu acho que foi acetona com ácido clorídrico e eu apaguei. Eu apaguei assim, ó, apaguei. Eu não sei o que aconteceu, pessoal. Eu acordei depois, apertando uma bisnaguinha de ar, né? E daí eu consegui voltar à consciência. Mas aqui é um exemplo próprio, né? De alguém que estava em formação e que fez essa besteira dentro de um laboratório. Então não pipetem com a boca, tá bom? 4. É proibido o manuseio de celulares, maçanetas, puxadores de armário e outros objetos de uso comum por pessoas usando luva durante algum experimento em que esteja manipulando material infeccioso ou tóxico. Faz sentido, não faz não? Rapaz, aí aqui é um exemplo de um aluno meu. Ele estava aqui operando com ácido, acho que foi o ácido clorídrico, foi ácido clorídrico. Aqui, aí foi o que aconteceu. O celular dele acionou um alarme. Ele tinha um colega do lado, ele podia ter dito, ei cara, fecha esse alarme aí, mas não, o calango buchudo foi lá e desligou o alarme lá do celular dele e voltou para o procedimento. Passou um tempo e tal, ele pegou o celular para atender a ligação e botou na orelha. Quando foi com o tempo, a orelha dele começou a ficar muito vermelha, muito parecia que ele tinha levado um tapa, para você ter uma ideia. Então, é vacilo. O vício em celular vai te provocar um acidente. Então, vai mexer no celular, se certifica que você não pegou no celular com as mãos contaminadas. Vai pegar o celular de luva? Não pegue não. Não pegue não, porque a luva está contaminada. Você vai contaminar o celular e depois vai fazer uso dele, tá bom? Nunca deixar frasco de reagente aberto, porque ele vai evaporar, porque ele vai contaminar o ar que você está respirando, porque ele vai mudar a concentração dele, você vai perder o seu padrão, você vai poder favorecer contaminações, certo? Nunca deixe reagente inflamável próximo do fogo. Olha só que maravilha aí um laboratório todo incendiado. Então, se o material é inflamável, eu não posso deixar ele perto do fogo. Aqui, ó, só para mostrar, aqui eu tenho uma panela, aqui era um bico de Bunsen, certo? E perto dele tinha um frasco de álcool isopropílico. O que foi que aconteceu? Por algum motivo, esse álcool isopropílico entrou em ignição e daí acabou o laboratório. Nunca esqueça recipiente. Oi? Nunca esqueça recipiente fechado? Como assim? Explique-se a apresentação. Ah, sim. Nunca aqueça recipiente fechado. Por que eu não posso aquecer um recipiente fechado? Por quê? Por quê? Essa daqui eu não vou responder não. Essa daqui eu vou querer que vocês pensem e me digam quando vocês chegarem aqui. Eu estou anotando as perguntas que eu estou fazendo e na hora que vocês estiverem no momento presencial eu vou falar, certo? Mas fica a pergunta, por que eu não posso aquecer um frasco com algum conteúdo dentro com tampa fechada? Nunca cheirar reagente, frasco, soluções ou vidrarias contendo reações químicas em andamento, nem respirar vapores e gases. Eu acho que aqui poderia ser uma coisa mais taxativa, certo? E aqui não abra um frasco, coloque o nariz e respire. Nunca faça isso. E aqui de novo eu fui vítima de mais um acidente de laboratório. Eu ali tinha meus 16 para 17 anos e daí tinha um frasco de ácido acético concentrado e eu lá, novato e tal, ele não estava identificado esse frasco, eu abri o frasco para sentir o cheiro do reagente. Existe uma maneira correta de fazer isso, que é o quê? Quando você ali tem uma ideia do que é, mas não sabe exatamente o que, você ergue o frasco, abre e você puxa o vapor
para o seu nariz desse jeito. O frasco está longe do seu nariz, você puxa o vapor para o seu nariz e sente o cheiro para saber o que é. O que foi que eu fiz? Eu peguei o frasco e meti no nariz aqui. Pronto, me lasquei. Quando eu respirei, eu só tive a rapidez de colocar o frasco em cima da bancada. De repente, muito sangue começou a sair do meu nariz e eu precisei sentar porque eu ia desmaiar. Sim, você não deve colocar frascos no nariz para sentir o cheiro, porque isso pode acontecer com você. De quebra, eu passei 1 mês e meio sem sentir cheiro nenhum, certo? E por que que isso aconteceu? Porque eu era jovem, eu era um pouco inconsequente, eu era um pouco ansioso com as coisas. Nossa, para mim o laboratório era quase um jardim de infância e assim, eu passei por muita coisa dentro do laboratório até me formar a ponto de orientar as pessoas a não proceder como eu procedi no passado. Então, não façam isso, certo? Porque isso vai causar problemas para vocês, tá bom? É proibido provar, ingerir qualquer substância química dentro de um laboratório. Outra coisa, um aluno meu fez uma brincadeira de mau gosto uma vez que assim, eu repreendi na hora, certo? E eu peço que vocês jamais façam esse tipo de brincadeira em canto algum, certo? O que foi que ele fez? Ele lavou um becker, depois ele colocou água nesse becker, e daí quando eu olhei para esse aluno, ele foi e bebeu a água do becker. Eu fiquei primeiro desesperado, né, porque eu achei que o aluno tinha feito um ato ruim ali na minha frente. Mas aí depois ele, de brincadeira, foi e disse que não, era água, eu lavei o becker e tal, papá, papá. Não importa, aquele becker estava sendo utilizado para reações químicas. Você não sabe quais contaminantes estavam ali no becker, quais contaminantes você ingeriu, ainda que na forma de traços e tal, você não sabe quais contaminantes você ingeriu ali naquele momento. Então, esse tipo de brincadeira é extremamente desaconselhável, não façam, certo? Não é engraçado, tá bom? Regras básicas de segurança. Evite trabalhar sozinho e fora das horas convencionais de trabalho. E por quê? Eu acho que é óbvio, se você passar mal ou acontecer algum acidente com você, que você venha a desmaiar, você só vai ser encontrado no outro dia, certo? Então, sempre evita sair sozinho, evita ficar sozinho no laboratório, tá? 6. Não jogue material insolúvel nas pias, como sílica, carvão ativo, vidro, porque, é claro, vai entupir, né? Verificar se as torneiras de água e de gás se encontram fechadas e se os aparelhos elétricos foram devidamente desligados. Isso, é claro, antes de ir embora. E a questão dessa norma, é uma norma, né, de rotulagem e tal, que a gente vai ver no próximo vídeo. Esse vídeo já ficou grande demais e eu sei que a minha voz é um pouco enfadonha, então a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente continua, tá?